Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de outubro. Seja bem-vindo à transmissão de mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Na ordem do dia, entre os projetos, matéria de autoria do deputado Gandini prevê mais segurança na área externa das escolas. No expediente constam algumas urgências, entre elas duas urgências a projetos, entre elas duas a iniciativas do governo. Tratam de melhorias no plano nas carreiras dos auditores da Receita Federal e para as pessoas que ocupam cargo de delegado de polícia. Acompanhe os trabalhos. Nonagésima terceira sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito aos presentes coloquem em posição de respeito. Deputado Capitão Assunção, com a palavra. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida e todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido do minuto de silêncio. Com a palavra, deputado Janete Sá. É com profundo pesar, senhor presidente, nobres colegas, que comunico o falecimento de Lailson Schmidt, ocorrido na manhã de hoje. Lailson era motorista da cooperativa agroindustrial de Garrafão, a Cooperfruit, e durante todo o seu tempo de serviço ele desempenhou suas funções com notável dedicação, profissionalismo e exemplar companheirismo, sendo muito querido por todos os colegas. Infelizmente, em seu trajeto de volta para casa nesta manhã, um acidente trágico encerrou a sua vida, deixando uma imensa saudade entre os familiares, amigos e todos os membros da cooperativa. O acidente ocorreu na volta dele do Rio de Janeiro. Nesse momento de dor e de consternação, expressamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentarem essa perda irreparável. Em homenagem à memória de Lailson Schmidt e a toda sua trajetória, eu peço a vossas excelências, em especial ao presidente dessa casa, que seja observado um minuto de silêncio no plenário dessa nobre Casa de Leis. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Algum outro deputado deseja fazer o pedido do minuto de silêncio? Não havendo, então atendendo aí ao pedido da nossa deputada Janete de Sá, façamos um minuto de silêncio. Para tanto, solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado a todos. Passaremos agora à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao item 9, tratam-se de projetos do Governo do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência.
O despacho para o item 2 é: devolva-se ao autor, com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência ao artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal e aos artigos 63, parágrafo único, incisos 3º e 6º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. O despacho para o item 5 é: devolva-se ao autor, com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, inciso 3º, 4º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. Os itens 10 e 11 são emendas de parlamentares aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é: junte-se ao projeto correspondente. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Item 12º, requerimento de urgência 285/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de resolução 24/2025 da mesa diretora, que altera dispositivo da resolução 1391 de 10 de outubro de 1984, que dispõe sobre a regulamentação da resolução 1390 de 10 de outubro de 1984, que institui a ordem do mérito Domingos Martins. Em votação. Os deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o requerimento de urgência 285/2025. Item 13, requerimento de urgência 286/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de resolução 25/2025 da mesa diretora, que dá nova redação ao aos artigos 4º e 9 da resolução 1390 de 10 de outubro de 1984, que institui a ordem ao mérito Domingos Martins. Em votação, os deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 14, requerimento de urgência 287/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de resolução 26/2025 da mesa diretora, que altera a resolução 3.637 de 10 de dezembro de 2013, que institui o regimento interno da Escola do Legislativo Antônio José Miguel Ferrosa. Em votação, os deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o requerimento de urgência 287/2025. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Mazinho. Os outros dois itens, 15 e 16, são os projetos tanto da Polícia Civil como dos auditores, que estão ali no corredor. Eu acho que poderia pedir a assessoria para encaminhá-los para a galeria, para facilitar, né, que eles possam assistir a sessão das galerias, que fica mais confortável do que ali no corredor. Ok, deputado Mazinho dos Anjos. Aqui, segundo o regimento, as pessoas só poderiam adentrar aqui no plenário com a autorização do presidente. O presidente ele não se manifestou, o nosso Casagrande já fez contato com o presidente, ele disse que estaria descendo. Então, o deputado Vandinho está dizendo que o presidente autorizou, só que eles não nos repassou essa informação. Tá? Então, se os colegas quiserem subir para a galeria, não tem problema nenhum. Mas se quiserem aguardar o presidente, porque, segundo o deputado Chambim, houve essa autorização. Eu vou solicitar aí que oriente os nossos delegados de polícia que sigam até a galeria, se houver depois autorização do presidente, deputado Marcelo Santos, ok, aí eles poderão descer aqui, até mesmo porque esse projeto será apreciado na extraordinária e não na sessão ordinária que nós estamos fazendo agora. Item 15, requerimento de urgência 264/2025,
se ele não chegar, vou tocando. Do deputado Vandinho Leite, líder do governo, ao projeto de lei 639/2025, de autoria do governador do Estado, oriundo da mensagem governamental 294/2025, que altera a lei 10.824, de 6 de abril de 2018, que institui o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual e da outras providências, que trata da incidência da bonificação por desempenho, a qual passará a ser calculada com base no nível de referência final da carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, bem como a adequação da tabela remuneratória da carreira. Eu coloco em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 16, requerimento de urgência 280/2025, deputado Vandinho Leite, líder do governo, ao projeto de lei 679/2025, de autoria do governador do Estado, oriundo da mensagem governamental 304/2025, que altera a tabela de remuneração por subsídio do cargo de delegado de polícia. Coloco em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 17 ao 37, tratam-se de indicações das senhoras e dos senhores deputados. Eu coloco todas as indicações em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Passaremos agora à fase da ordem do dia. Item 1, discussão prévia em regime de urgência do projeto de lei 429/2024 do deputado Gandini, que estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial na forma que especifica, publicado no edital do dia 12/7/2024, parecer 421/2025 da Comissão de Justiça e Cidadania, em votação realizada na 17ª reunião ordinária ocorrida no dia 2 de setembro de 2025, que conclui pela inconstitucionalidade formal e material. Pois não, deputado Gandini, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir nesse projeto uma atenção dos deputados. Nós tivemos 4 pareceres da Procuradoria pela constitucionalidade e, infelizmente, a Comissão de Justiça decidiu pela inconstitucionalidade. Mas nós temos 4 pareceres da nossa Procuradoria, da nossa casa, que é uma Procuradoria competente. Então, eu queria, para que a gente possa continuar discutindo a matéria, que é uma matéria relevante, que é criando uma área de segurança escolar, em que você fala da importância de ter a faixa de pedestre. Hoje, inclusive, eu vi na CBN uma discussão desse assunto. Você tem uma fiscalização eficiente do comércio no entorno da escola, para não vender álcool para os alunos. Então, assim, são uma série de ações, como iluminação pública, que são simples e que pode qualquer prefeitura ou governo do Estado adotar algumas medidas para a gente ter essa área mais segura. No entanto, eu preciso da ajuda dos deputados para que a gente possa encaminhar a votação pelo não. Por isso eu peço, senhor presidente, a votação nominal da matéria, e que a gente que essa matéria possa continuar tramitando para a gente discutir na casa e encaminho a votação pelo não, senhor presidente. Deputado Gandini. Pela ordem, deputado Vandinho. Pela ordem, deputado Vandinho. Não, senhor presidente, só tirar uma dúvida. O deputado Gandini, como a Comissão de Justiça, pelo que eu estou entendendo, ela votou pela inconstitucionalidade da matéria, o que o deputado Gandini está propondo, está recorrendo ao plenário, é isso? Não, ele está requerendo que rejeição do parecer da Comissão de Justiça pelo amparo. É isso, né? Ok? Que aí, só confirmando aí, posteriormente, caso o plenário vote não, a matéria volta a tramitar na casa, não é isso? É isso. Então, senhor presidente, eu vejo que o governo não se coloca.
obviamente, nesse momento eu também tenho dúvidas sobre a constitucionalidade, mas também não vejo nenhum óbice de que o deputado Gandini, que é nosso vice-líder do governo, possa ter a matéria nesse momento, que ela continue tramitando e a gente debata mais na frente, tanto com o governo quanto com o plenário. Então, inclusive vou acompanhar o voto do deputado Gandini. Só minha justificativa é que nós temos 4 pareceres de procuradores da Assembleia que deram pela constitucionalidade da matéria. Entendo a comissão ter se dirigido em outro sentido, mas eu creio que dá para a gente fazer a discussão e se entender que existe algo que precisa ser retirado da matéria, a gente faz posteriormente. Ok. Só lembrando que a matéria já está em regime de urgência. Então a navegação dela é mais veloz. Ok? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ari Pagoni. Senhor presidente, eu respeito a opinião do nosso colega Gandini, mas eu, como presidente da Comissão de Justiça, eu vou pedir os membros da comissão para seguir o parecer do relator na Comissão de Justiça, senão fica ruim. A Comissão de Justiça dá um parecer contrário ou favorável, e nós estamos trabalhando muito na Comissão de Justiça, tem mais de 1000 projetos de lei, e aqui no plenário seguir ao contrário do pensamento que foi discutido na Comissão de Justiça. Deputado Gandini. Eu gostaria de discutir a matéria, presidente. Antes de deputado Mazinho discutir a matéria, eu queria pedir ao deputado Gandini, com a sensibilidade que tem. Nós temos 2 matérias que nós temos um compromisso aqui. Não precisa ser nominal, então. Se a Vossa Excelência quiser... Não, eu queria pedir para que nós, ao invés de votarmos ali o seu pedido, pudéssemos adiar essa votação para que nós pudéssemos encerrar a sessão, entrar numa extraordinária. Ok. E aí nós debateríamos depois se isso vai para o plenário avaliar ou não, dependendo do que o plenário usar. Aí foi isso que ficou combinado lá na nossa reunião. Da preferência, Vossa Excelência, todo mundo de acordo com relação aos delegados. Foi o que é dito e o que é afirmado tem que ser correspondido. É isso aí. Eu entendo que entrou na matéria porque Vossa Excelência estava chegando e já tinha entrado na ordem do dia, por isso que acabou entrando. Mas eu sei do seu bom senso, por isso. Não, sem problema nenhum. Obrigado. Então nós vamos, nesse momento, com autorização do plenário, suspender o processo de votação do item 1 da pauta da ordem do dia, e nesse momento eu estou encerrando a sessão e já convocando a próxima. São 5 urgências que estão no expediente, às 15h18. Está encerrada a sessão e estou autorizando a abertura do painel para registro das presenças. Você acompanha ao vivo transmissão plenária da Assembleia Legislativa, da sessão ordinária dessa terça-feira, dia 7 de outubro. O presidente Marcelo Santos acabou de encerrar a sessão ordinária. Daqui a pouquinho, deu um prazo de 2 minutos, vai começar a sessão extraordinária. Há 5 projetos na pauta desta sessão extraordinária. Um deles trata da instituição do Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual e concede um reajuste de 8% para os auditores fiscais da Receita Estadual. Além desse reajuste, esse projeto prevê também melhorias nas bonificações. Outro projeto trata de reajuste salarial, reajuste da tabela dos subsídios dos delegados de Polícia Civil. No projeto encaminhado pelo governador Renato Casagrande, ele explica que a proposta da tabela de subsídio dos servidores da carreira de delegado de polícia ficará com uma amplitude, um reajuste igual aos demais servidores da carreira da Polícia Civil, sendo aí realinhado em 15% aí. E vem aqui no anexo desse projeto 3 tabelas com os novos valores destes subsídios dos delegados.
Os delegados, eles têm aqui 4 categorias. A categoria, o salário menor aqui, com vigência a partir de 1º de dezembro. Para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muito obrigado. Nós não temos espaço, numa parte que é reservada aqui ao plenário assessoria, para receber o número de delegados que aqui estão. Mas eu queria pedir ao doutor Arruda que pudesse estar conosco e trazer consigo mais 4 pessoas, 4, o sindicato e por aí, para estar conosco aqui no plenário, para assistir aqui dentro do plenário da matéria que vai começar a navegar no item número 5 da pauta. Geraldo também do Sindicato dos Auditores, pudesse estar conosco aqui. Cumprimentar os auditores que aqui estão conosco também, os delegados já estiveram mais cedo. Geraldo com mais 4, doutor Arruda com mais 4 aqui no plenário, está autorizado para ficar aqui dentro da ala que também é reservada ali aos nossos assessores. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Não há expediente a ser lido, passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência para a resolução 2425 da mesa diretora, que altera o dispositivo da resolução 1391, que instituiu a ordem do mérito Domingos Martins. Convoca a Comissão de Justiça, Finanças e designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Tá bom. Oi? Lógico, pô. Discussão única, regime de urgência do projeto de resolução 2425 da mesa diretora, que altera o dispositivo da resolução 1391 de outubro de 84, que dispõe sobre a regulamentação da resolução 1390, que institui a ordem do mérito Domingos Martins. É uma alteração na comenda entregue pela Casa, que é competência exclusiva da mesa diretora. Eu estou avocando para a relatoria, presidente, e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa legislativa da matéria. Coloca a matéria em discussão, não tendo que querer discutir a matéria em votação, o deputado Polese. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, capitão Assunção. Com o relator, Alain. Com o relator, deputado Dari. Deputado Dari, com o relator, deputado... Capitão, 6 votos sim ou não, aprovado. Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Denil Silva. Com o relator, deputado José Esmeraldo. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Calegari, não respondendo, deputado Muribeca. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, aprovado na Comissão de Finanças, devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade de aprovação, presidente. Das comissões reunidas de Justiça e Finanças, coloco matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Presidente, apenas constar o voto na Comissão de Justiça do deputado João Cosa. João Cosa é aprovado com o voto do deputado João Cosa. Em mesa para promulgação. Discussão única em regime de urgência, projeto de resolução 25/2025 da mesa diretora, também que instituiu a ordem do mérito Domingos Martins. Convoca as comissões de Justiça e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, recebo novamente a pauta, item 2, discussão única em regime de urgência, projeto de resolução 25/2025 da mesa diretora, que dá nova redação ao artigo 4º e 9º da resolução 1390, que instituiu a ordem de mérito Domingos Martins após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno. Está vindo para a Comissão reunida de Justiça e Finanças. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa legislativa. Também é uma alteração na comenda
Domingos Martins, que é competência exclusiva da mesa diretora, presidente. Coloca a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir a matéria, em votação, deputado Dari. Com relator, deputado Polese. Com relator, deputado Fábio. Com relator, deputado Alain. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado João Coser. Também com relator, 7 votos sim, aprovado, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Deputado Deninho. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com relator, deputado Chambinho. Com relator, deputada Janete. Com relator, deputado Danilo. Com relator, deputado Muribeca. Com relator, aprovado, deputado Coronel Wellington. Com relator. Aprovado também na Comissão de Finanças, devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação. Aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças, coloca a matéria para ser discutida no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Em mesa para promulgação. Discussão única em regime de urgência para a resolução 2625, da mesa diretora, que institui regimento interno da Escola do Legislativo Antônio José Miguel Felrosa. Convoca a Comissão de Educação e de Finanças e designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. E Justiça também. Comissões reunidas de Justiça, Finanças e Educação. Presidente, item 3 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de resolução 26/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução 3637, que institui no regimento interno da Escola do Legislativo, que faz alteração no regimento interno dessa casa, da Escola Legislativa. Queria parabenizar o presidente por essa conquista de poder agora fazer pós-graduação na Escola Legislativa aqui da Assembleia. Estou avocando a matéria para a relatoria, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, tendo em vista que a competência é exclusiva da mesa diretora. Coloca a matéria em discussão. Não tem que discutir a matéria. Votação, Fábio Duarte. Com o relator, Dari Pagung. Com o relator, deputado João Coser. Também com o relator, deputado Polese. Com o relator, Capitão Assunção. Com o relator, deputado Alain. Deputado Alain, com o relator, aprovado, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Deputado Denim. Com o relator, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado Danilo. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Deputada Janete. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator também, deputado Pablo Muribeca. Com o relator, aprovado na Comissão de Finanças. Comissão de Educação, deputado Gandini, presidente. Deputado Madureira, presidente. Deputado Madureira, presidente da Comissão de Educação, com o relator. Deputado Fábio, com o relator. E deputado Gandini, com o relator também. Deputado Dari Pagung, com o relator, 4 votos sim, não aprovado também na Comissão de Educação. Devolvo ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação. Aprovado nas comissões reunidas Justiça, Educação e Finanças, coloca o projeto para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Em mesa para promulgação. Quarto item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 639, oriundo da mensagem governamental 294, que institui programa de garantia e otimização da receita tributária e da outras providências. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dari Pagung. Então eu vou fazer o seguinte, convoco a Comissão de Nas comissões reunidas eu só posso designar um relator em separado. Comissão de Justiça, deputado Dari Pagung, que naturalmente vai distribuir a matéria para o deputado Mazinho dos Anjos relatar. Obrigado, deputado. Entendi. Obrigado, deputado Marcelo Santos. Passo o projeto de lei para o deputado Mazinho dos Anjos relatar. Obrigado, deputado Dari. Receba a matéria, o item 4 da pauta, que é a discussão única em regime de urgência do projeto de lei 639/2025, oriundo da mensagem governamental
294/2025, que altera a Lei 10.824 de 2018, que instituiu o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual, e dá outras providências que tratam da incidência da bonificação por desempenho, a qual passará a ser calculada com base no nível de referência final da carreira do auditor fiscal da Receita Estadual, bem como a adequação da tabela remuneratória da carreira. Presidente, aqui tem uma emenda de minha autoria e da deputada Janete, que eu estou retirando a emenda e estou dando o parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria, com a emenda apresentada pelo presidente com a assinatura dos demais deputados, acordada com o governo, que é a emenda 3. Acrescenta o artigo 1º ao projeto de lei 639/2025 com a seguinte redação: artigo 1º-A, o artigo 7 da lei 10.824/2018 passa a vigorar, acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação: parágrafo 4º, fica assegurado para fins de concessão da bonificação prevista nessa lei o cômputo da ausência prevista no artigo 30, inciso 4º das licenças constantes no artigo 122, incisos 2º, 3º e 10º da Lei Complementar 46 de 31 de janeiro de 1994, bem como os afastamentos médicos pessoais destinados ao tratamento de neoplasias malignas. Fecha aspas. Então, o parecer é pela constitucionalidade da matéria com a emenda aditiva 3, e eu estou retirando as outras duas emendas que eram de autorias minhas da deputada Janete de Sá. Coloca a matéria em discussão. Deputado Dari, desculpa, estou devolvendo, presidente, a matéria ao presidente da Comissão de Justiça para encaminhamento. Obrigado, deputado Mazinho. Coloca em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Lucas Polese. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Deputado Fábio Duarte. Deputado João Coser. Com o relator. Eu acompanho o relator. Deputado Alain Ferreira, como vota? Com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça. Devolvo a mesa diretora. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimentar aqui os auditores que aqui estão representando toda a categoria. Convoco nesse momento a Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo a matéria na Comissão de Finanças e estou designando para relatar a deputada Janete. Obrigada, deputada Mazinho. Passo a relatar o projeto de lei de número 639 de 2025, de autoria do Governo do Estado, que institui o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual e da outras providências, que trata da incidência da bonificação do desempenho, a qual passará a ser calculada com base no nível de referência final da carreira do auditor fiscal da Receita Estadual, bem como a adequação da tabela remuneratória da carreira. O projeto, ele avança no nosso entendimento na direção da remuneração do fisco capixaba, visando atender a média da remuneração dos fiscos estaduais no país, mas ainda não foi atingida aqui no Estado do Espírito Santo. Há esse avanço, mas eu quero deixar registrado que nós ainda trabalhamos para que essa meta seja atingida, que a remuneração ela seja a média dos fiscos estaduais no país. Ela visa, essa matéria, manter a eficiência arrecadatória da Receita Estadual no Espírito Santo, que atualmente é a 4ª arrecadação per capita no Brasil, e possibilitar a retenção de quadros de auditores fiscais altamente qualificados, possibilitando ao Estado a continuidade da nota A, obtida nos últimos 12 anos, e enfrentar os desafios da reforma tributária que já se inicia gradualmente a partir de 26. Essa conquista de hoje reflete o trabalho árduo, e aqui vale registrar, da direção do Síndico Fiscal, da Comissão de Negociação, da gestão da Cefaz e da intensa mobilização de toda a categoria, que durante 1 ano e 4 meses estiveram em processo de negociação com o Governo do Estado. E após muita luta, mobilização, realização de diversas assembleias, que as partes conseguiram chegar a termo de um resultado nesse projeto de lei
Lei 639 de 2025. Ressalto ainda que a carreira dos auditores fiscais, após amplo debate interno, teve a maturidade para fechar um acordo, que ainda não é o que queríamos, mas que foi possível, mas outras questões, como a isonomia do teto constitucional, ainda está pendente. Nós lutamos nessa casa com a PEC do teto, do abate-teto, para que ele seja resolvido e a gente tenha essa votação com a maior brevidade possível. Afinal, isso vai acontecer com a reforma tributária e o Espírito Santo precisa dar um passo à frente nessa direção de resolver o problema do teto remuneratório, mas também de outras questões, como a estruturação dos auxiliares fazendários, que permanecem ainda não resolvidas, mas o compromisso do governador de continuidade do diálogo para superar esses problemas que se arrastam já há décadas foi que nos fez avançar nessa negociação e avançar neste acordo que fechamos. Agora, também quero aqui registrar que houve a falta de compreensão com relação a integrar também os dirigentes classistas, que são auditores fiscais, nessa matéria, porque eles são contemplados em parte, mas não no todo, e nós vamos insistir com essa questão mais para frente. Dessa maneira, eu relato, fazendo aqui as considerações que fiz, eu relato favorável à matéria na Comissão de Finanças, tendo em vista que o impacto foi apresentado pelo IPAJM, pelo Governo do Estado, e a matéria está em consonância com as diretrizes da Receita, do Orçamento do Estado, portanto, não há problema a se falar na Comissão de Finanças com relação ao impacto. E quero registrar que relato com a emenda que foi apresentada, que foi fruto deste acordo. Obrigado, deputada Janete. Feito o relatório pela aprovação na Comissão de Finanças, eu coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, vou colocar em votação, como vota deputado Denil Silva, com relator, deputado Engenheiro José Esmeraldo, com relator, deputado Chambinho, com relator, deputado Danilo Baense, com relator, deputado Muribeca, com relator, deputada Janete, já votou, deputado Coronel Wellington, com relator, deputada Irine, está na comissão? Não. Finalizada a votação, com meu voto, presidente, devolvo a matéria com parecer pela aprovação na Comissão de Finanças. Com emenda, presidente. Com emenda. Na Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Na Comissão de Finanças, pela aprovação com emendas. Nesse momento, eu coloco o parecer das duas comissões para serem apreciados no plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente, gostaria de encaminhar a votação. Deputado líder do governo para encaminhar a votação. Logo depois eu ouço o líder do bloco, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, essa matéria, ela altera a lei que instituiu o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual. Primeiro, antes até de entrar no mérito, gostaria de fazer um registro que nós temos no Espírito Santo um Estado organizado. Um Estado que nos permite, nesse momento, não discutir déficit em contas públicas, muito pelo contrário, um Estado que nos permite valorizar o servidor e, no caso em tela, os nossos auditores. Esse programa, ele implementou um mecanismo eficiente de avaliação contínua do desempenho da administração tributária estadual. Inclusive, gostaria de deixar claro que ele fundamenta indicadores diretos e indiretos da arrecadação pública do nosso Estado. Diante deste cenário, essa proposta ela trata da bonificação por desempenho, a qual, como já foi dito aqui anteriormente pelo deputado Mazinhos dos Anjos, ela passará a ser calculada com base no nível e referência final da carreira do auditor fiscal da Receita Estadual. Ainda foi proposto nessa matéria uma tabela remuneratória da carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, na qual essa proposta prevê a aplicação de um reajuste de 8% na tabela de subsídio dos auditores fiscais
da Receita Estadual a vigorar a partir do dia 1º de julho de 2025. Então, de tal forma, mais uma vez aqui, obviamente, destacando a importância desta casa, que acredito eu votará por unanimidade, mas também como líder do governo Casagrande e Ricardo Ferraço aqui na Assembleia, gostaria de caminhar pelo voto sim, devido à importância dos auditores fiscais no nosso Estado, inclusive na arrecadação pública estadual, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Agora o líder do bloco, deputado Coronel Hélio, para encaminhar e logo após passar para a votação. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores, auditores fiscais que se encontram na nossa galeria, nosso encaminhamento é voto sim à presente matéria, parabenizando o governo pela valorização dos auditores fiscais, de toda a categoria que vai receber diretamente o impacto desse benefício, e também pedir ao governo que se sensibilize para que todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo possam estar sendo também acolhidos nesse momento de bondade do governo, em que o governo realmente anota a incapacidade de pagamento, capacidade de endividamento, e que outros setores, como a educação, como a saúde, toda a segurança pública, todos os servidores da administração direta e indireta possam estar também tendo esse benefício de sofrer valorização e motivação em sua carreira. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Tendo finalizado os encaminhamentos, coloca a matéria em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Parabéns aos auditores fiscais da Receita Estadual. Com voto contrário, deputado Lucas Polesi. Devolvo agora à Comissão de Constituição e Justiça para a redação final. Deputado Dari Pagunho. Não estando, deputado Mazinho dos Anjos, redação final da matéria. Presidente, recebo aqui a matéria novamente, o item 4 da pauta, que é o projeto de lei 639/2025, que é a mensagem governamental 294/2025, que trata do projeto do programa da alteração da lei do Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual, que foi votado. Eu estou avocando a matéria para a relatoria e estou dando parecer pela aprovação da redação final, presidente, tendo em vista a emenda apresentada em conjunto pelos deputados aqui dessa casa e deputadas. Coloco a matéria em discussão, não tendo querido discutir a matéria, em votação, deputado Fábio Duarte, com o relator, deputado Dari não respondendo, deputado Polesi, com o relator, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputado Alain, com o relator, deputado Dari também, com o relator, deputado João Coser. Com o relator, 7 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer pela aprovação da matéria da redação final, presidente. Devolva a matéria. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a redação final. Coloco o parecer para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Para justificar, presidente. Pois não. Só aqui justificando o meu voto, inicialmente eu tenho restrição, então excepcionalmente eu votei a favor da matéria, considerando ainda, mesmo considerando a questão da produtividade, com alguma restrição, mas a pedido da Janete, orientação do bloco também, mas deixar aqui registrada a fala do nosso brilhante líder de governo, quando ele destaca aqui que o nosso Estado está com uma boa posição econômica e fiscal. Portanto, foi divulgado na mídia que hoje, salvo engano, alguns servidores estariam de greve. Então, para que o governo do Estado, haja vista a sua bela condição fiscal e econômica, possa também majorar aí as condições, melhorar as condições dos demais servidores, porque esta casa tem dado a pronta resposta quando os projetos vêm maduros para cá. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Mensagem... Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 679/2025, oriundo da mensagem governamental 304, que altera a tabela de remuneração para o subsídio do cargo de delegado de polícia. Convoco nesse momento as comissões Justiça, Segurança e Finanças e designo para presidir e relatar o delegado de polícia Danilo Baense. Muito obrigado, presidente.
O item 5, discussão única do regime de urgência, projeto de lei 679/2025, oriundo da mensagem governamental 304/2025, que altera a tabela de remuneração por subsídio do cargo de delegado de polícia, publicado no ar digital do dia 2/10/2025. Eu convoco aí as comissões de Justiça, Segurança e de Finanças, e antes de passar a relatoria, eu quero aqui saudar a todos os delegados de polícia, meus colegas que estão aqui nas galerias, saudar aqui o nosso delegado-geral, doutor José Darcy Arruda, parabenizá-lo por essa luta. Eu quero saudar também o doutor Rodolfo Laterza, que também teve uma luta incansável, e os demais delegados que também nos ajudaram. Saudar também o nosso presidente Marcelo Santos, parabenizá-lo por haver pautado Vossa Excelência, que é sempre sensível aos problemas da segurança pública do Estado de Segurança, do Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência já aprovou isso em outros projetos da Sejus, do IASES, da própria Polícia Civil, né, da unificação dos cargos, e agora no cargo de delegado de polícia. O pleito, presidente, dos delegados de polícia, conforme ele se alinha a nível entre as classes de carreiras diferentes. Esse alinhamento é obrigatório por força da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que não permite essa discriminação negativa para a carreira dentro da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo ou dentro das polícias. E o impacto da remuneração é residual, e não chegando sequer a 4%. Com relação à Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos pela juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. Juridicamente, o projeto é de iniciativa do governo, do governador do Estado, conforme o artigo 63, parágrafo único, incisos 3º e 4º da Constituição Estadual. A lei de responsabilidade fiscal foi cumprida, né, segundo a repercussão já acostada. E no mérito, com certeza, melhorará não somente a vida dos nossos servidores, como também de toda a população do Estado do Espírito Santo. O delegado de polícia, deputado Mazinho dos Anjos, é o primeiro garantidor do direito do cidadão. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Nas demais comissões, eu voto pela aprovação. Eu coloco a matéria em discussão. Presidente, queria discutir bem rapidamente. Pois não, deputado Mazinho dos Anjos. Queria parabenizar, primeiramente, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, os delegados de polícia. Nós estamos aqui com o nosso chefe de polícia, doutor Arruda. Estamos aqui com o sindicato presente, a Associação dos Delegados, doutor Enaldo, doutora Ana, doutor Bruno, que o Ícaro, né? O Ícaro é praticamente parente meu. Ícaro casou com minha prima, depois separou, mas ainda é da família. Então, desejar a todos os delegados e delegadas muito sucesso e parabenizar pelo trabalho que vem fazendo pela segurança pública do Estado do Espírito Santo. E esse projeto nada mais é que um reconhecimento do trabalho que a Polícia Civil, os delegados de polícia vem fazendo no Estado do Espírito Santo. Nós passamos em 2017 a greve da Polícia Militar e os delegados de polícia estiveram de pé, não entraram em greve e mantiveram a segurança pública no Estado do Espírito Santo junto com os policiais civis aqui no nosso Estado. Então, esse reconhecimento, depois de mais de 5 anos de luta por esse projeto, é muito merecido, e essa casa hoje demonstra essa importância de votar esse projeto em celeridade e urgência para justificar todo o trabalho fundamental que os delegados de polícia fazem no Estado do Espírito Santo. Nós aprovamos aqui nessa legislatura, e eu estive presente, meu primeiro mandato, deputado Vandinho, nosso líder, projeto do OIP, da Polícia Civil também, da unificação das carreiras, que foi muito importante, projeto da criação da Polícia Penal, projetos importantíssimos para a Polícia Militar. Aqui eu estou com a lista de 8 projetos importantes para a Polícia Militar, e eu queria referendar um deles que foi de extrema importância, que foi a Lei 10.030, alteração da regra previdenciária da Polícia Militar, o 3017, que foi muito comemorado pela Polícia Militar. E agora, a Polícia Científica também, nós aprovamos a criação da Polícia Científica, e agora nós estamos atendendo os delegados de Polícia Civil com muito mérito.
Então gostaria aqui de parabenizar nosso presidente Marcelo pela celeridade que ele colocou esse projeto tão importante para os delegados de polícia na pauta, para a gente votar no dia de hoje, em regime de urgência, numa sessão extraordinária, e também todos os meus colegas deputadas, principalmente o líder do governo, Vandinho, o líder dos independentes, Coronel Wellington, que abraçaram o projeto e hoje tenho certeza vão votar por unanimidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazir dos Anjos. Continue a discussão. Coronel Wellington, depois deputado. Senhor presidente, eu também gostaria de falar depois. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os senhores delegados da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil, delegado Arruda, uma boa tarde, sejam sempre bem-vindos. Nós queremos parabenizar a Polícia Civil pela gestão e pelo diálogo aberto com o governo do Estado do Espírito Santo, buscando sempre benefício e avançar sempre na questão salarial. Nós temos como certo que as outras instituições do Estado precisam se orientar e ter como base o que foi feito da Polícia Civil, dialogando, fazendo conta, aproximando, sensibilizando, inclusive a Assembleia Legislativa, para que essa votação acontecesse. De uma forma especial, gostaria, nesse momento, também de cobrar não só esse reajuste para os delegados, nessa adaptação da progressão da carreira, mas que realmente eles sejam valorizados, que os policiais civis sejam valorizados, que os policiais militares sejam valorizados, que os policiais penais, policiais técnicos e científicos, que os servidores públicos do Estado do Espírito Santo possam avançar, porque hoje nós temos um investimento de 36,8% do orçamento do Estado com pagamento pessoal. Então nós podemos avançar até na proximidade de 49%. De certo, é muito importante as obras físicas que acontecem, mas que a valorização dos servidores é muito importante para que nós tenhamos não só avanços institucionais, mas investimento na pessoa que usa a farda, que usa essa farda da Polícia Civil, que usa a farda da Polícia Técnico-Científica. Então, meus parabéns ao chefe da Polícia Civil e parabéns da forma individual ao presidente Marcelo Santos, que corajosamente pautou em regime de urgência e está colocando nessa tarde votação para esse importante projeto de valorização dos polícias civis. Obrigado, deputado Coronel Érico. A palavra do deputado João Costa, só para justificar o voto. Depois, Vossa Excelência pode falar. Eu pedi também, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu cumprimentar o presidente Marcelo Santos, cumprimentar o ilustre deputado e delegado Danilo Baiense pelo relatório, cumprimentar a Polícia Civil, em nome do doutor Arruda, e cumprimentar todos os delegados. O nosso voto do Partido dos Trabalhadores será favorável ao projeto por duas razões. Primeiro, fortalece a segurança pública e valoriza profissionais altamente qualificados da nossa Polícia Civil. Portanto, tem nosso apoio, nosso voto e a nossa torcida para que a nossa polícia seja cada vez melhor. Um abraço. Continua a discussão, deputado Sérgio Meneghelli, 2 minutos. Senhor presidente, eu acho um momento oportuno a gente votar isso, é uma necessidade, a gente vê o trabalho realmente da Polícia Civil, um exemplo muito claro, essa parceria que eles estão tendo, principalmente no Noroeste, com a Polícia Militar. Esse fim de semana mesmo houve um crime na zona rural de Marilândia, um lugar totalmente deserto, em menos de 10 horas, em parceria Polícia Civil com a Polícia Militar, desvendaram e já prenderam os assassinos. E eu queria parabenizar a presidência dessa casa por ser sensível a esse tipo de projeto de lei, colocar até em regime de urgência. Agora, está faltando algo aqui, porque o líder mesmo disse que a situação do governo hoje é uma situação confortável, mas quando a gente elogia uma parte da segurança, que realmente é os delegados, mas eles dependem também da polícia científica, e a polícia científica recebe o menor salário do país. Nós temos que resolver esse problema também. Sou favorável e voto com louvor. Muito obrigado, deputado Xambim, depois deputado Alcântara, o último inscrito, para que a gente possa colocar em votação. Obrigado, delegado Danilo Baiense. Quero parabenizar a Polícia Civil, em nome do nosso delegado geral, delegado Arruda, pelo brilhante trabalho, pelo consenso, pelo diálogo com o governo, e parabenizar
o governador Renato Casagrande pelo entendimento de mandar essa matéria para casa, uma matéria importante para a Polícia Civil e principalmente para os nossos delegados, mas também parabenizar o nosso presidente, deputado Marcelo Santos, pela sensibilidade de trazer essa matéria para o plenário e aprovar essa matéria com urgência, porque essa matéria é de suma importância por aqueles que lutam por nós capixabas todos os dias nas ruas defendendo as famílias capixabas. E eu quero aqui, em nome da Polícia Civil, parabenizar o delegado Sandy Mori, cumprimentando todos os delegados, esse delegado que é um delegado exemplar e que faz um brilhante trabalho na cidade da Serra, elucidando praticamente todos os crimes que acontecem na cidade da Serra. Não tem um crime hoje que acontece na cidade da Serra que com 24 horas, 48 horas, o nosso delegado Sandy Mori dá resposta à altura para a sociedade serrana e para o Estado do Espírito Santo. Então, parabéns a todos os policiais civis, e especialmente a todos os delegados, em nome do nosso delegado Sandy Mori, que faz um brilhante trabalho na cidade da Serra. Muito obrigado, deputado Chambi. O último inscrito, deputado Alcântara Filho. Presidente, quero aqui cumprimentar os delegados de polícia na figura do nosso delegado Danilo Baense, que, como diz o presidente, apreendeu mais de 40 mil bandidos, e hoje eu estava vendo algumas matérias. Registrar aqui a importância dessa função e não poderia deixar de fazer uma menção honrosa ao meu saudoso pai, delegado Alcântara, que esse mês completa um ano da sua partida, mas durante toda a minha infância eu pude acompanhar o seu trabalho, portanto, destaco aqui a alegria de estarmos hoje aprovando certamente esse projeto. Mas gostaria de fazer uma consideração importante aqui também, presidente, como já foi dito nesta data, que o nosso Estado goza de bom orçamento, boa capacidade fiscal e econômica. Nós precisamos também melhorar a infraestrutura, a estruturação da Polícia Civil, de todas as forças de segurança, uma vez que nós temos visto a ocupação das facções criminosas aqui no Estado. Tem um pedido nosso em relação à CPI, mas eu quero destacar aqui um ponto de atenção ao governo do Estado, além do que já foi debatido aqui recentemente pela Comissão de Segurança quanto ao teleflagrante, que também nos causa uma preocupação enorme, que precisa ser melhor estruturado, pauta brilhantemente tocada pelo delegado Danilo Baense. Eu quero destacar aqui algumas obras que estão paradas e que são importantíssimas para o nosso Estado do Espírito Santo, e aí vou lá para a minha região, a obra da Delegacia de Ibiraçu, que se encontra parada. Então quero aqui, nós já oficiamos algumas vezes, mas destacar também que nós precisamos melhorar a infraestrutura, acelerar as obras paradas, como outras delegacias que também estão paradas, para que de fato a segurança pública possa alcançar melhores condições, protegendo os cidadãos e as famílias capixabas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara. Vou colocar em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, deputado Dari Pavun. Com o relator. Como voto, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator. Como voto, deputado João Coser. Com o relator, presidente. Com o relator. Como voto, deputado Fábio Duarte. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, presidente. Muito obrigado, deputado Fábio. Deputado Capitão Assunção, como voto. Senhor presidente, eu voto favorável, cumprimento toda a categoria, cumprimento a Vossa Excelência, o delegado Danilo Baense, cumprimento especialmente o delegado Arruda, que como líder desse grupo fantástico, soube conduzir todo esse processo. É um exemplo que deve ser seguido por todas as categorias de polícia desse Estado. Parabéns, delegado Arruda, por esse compromisso com a categoria. Todos estão de parabéns. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com o voto, deputado Alain Ferreira. Com o relator, com o voto, deputado Lucas Polese. Com o relator, presidente. Aprovado na Constituição de Justiça, a unanimidade. Comissão de Finanças, como voto, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, voto com o relator. Muito obrigado, deputado Mazinho. Com o voto, deputado Deninho Silva. Voto com o relator, presidente. Muito obrigado, deputado Deninho Silva. Como vota, deputado engenheiro José Esmeraldo. Voto com o relator. Muito obrigado. Como voto, deputada Janete de Sá.
Voto com o relator, parabenizando os nossos delegados que venceram essa batalha na luta. Os grandes vitoriosos aqui são vocês. Parabéns, gente. Muito obrigado, deputada Janete. Como vota, deputado Coronel Wellington. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência na relatoria, parabenizando a Polícia Civil pela conquista. Muito obrigado. Como voto, deputado Adilson Espínola. Com o relator, como voto, deputado Alexandre Chambinho. Também com o relator, como voto, deputado Pablo Muribeca. Suplente. Deputado Pablo Muribeca, não. Deputado Adilson Espínola, como voto? Com o relator, a unanimidade da Comissão de Finanças, vamos para a Comissão de Segurança. Como voto, deputado Coronel Wellington, vice-presidente. Presidente, eu voto favorável. Muito obrigado. Como voto, deputado Fábio Duarte. Muito obrigado. Com o relator. Como voto, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, mais uma vez com o relator. Muito obrigado. Como voto, deputado Deninho Silva. Presidente, voto com o relator. Muito obrigado, deputado Deninho. Presidente, todas as comissões aprovadas da unanimidade, retorna a palavra a Vossa Excelência. Aprovado nas comissões reunidas Justiça, Segurança, que é de mérito, e Finanças, coloco o projeto para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, para encaminhar, ouço agora a líder do PSOL, deputada Camila Valadão, depois o líder do governo e depois o líder do bloco. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero aqui encaminhar a matéria, representando meu partido, o PSOL. O nosso voto é favorável à matéria. Inclusive, nós discutíamos, a partir da nossa assessoria, a importância dessa discussão e que, finalmente, o Espírito Santo vai sair do índice nacional, onde nós temos, infelizmente, a quinta pior remuneração de delegados do país. Esse é um dado nacional. Com esse projeto aqui em discussão, nós saímos um pouco desse índice, mas se comparado a outros estados da federação, ainda temos muitos desafios. Só está pior do que o Espírito Santo nesse aspecto, Paraíba, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Quero também aproveitar para ressaltar a importância da nomeação dos aprovados no concurso público de delegados e delegadas. Nós, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, sempre pautamos a importância da ampliação de inúmeras delegacias, entre elas as delegacias especializadas. A gente sempre fala do absurdo que é termos apenas uma DPCA no estado do Espírito Santo. Reivindicamos a DECRIM, que é a Delegacia de Crimes em virtude de discriminações diversas, entre outras especializadas que precisam ser ampliadas para o atendimento da população do estado do Espírito Santo. Então, com esse projeto, melhorando a tabela de subsídios e a nomeação dos aprovados no concurso público, a gente começa a alterar um pouco mais o quadro da Polícia Civil no Espírito Santo e ressalto também a importância do concurso público já anunciado para o cargo da OIP, esse concurso que é tão aguardado. Eu sou assistente social de formação e gosto de ressaltar sempre a importância da Polícia Civil do Espírito Santo ter no seu quadro técnico, por exemplo, assistentes sociais e psicólogos, não estão no quadro da OIP, mas que são profissionais fundamentais também do nosso quadro, e já quero deixar aqui também o pedido para que tenhamos concurso público para assistentes sociais e psicólogos da Polícia Civil do Espírito Santo, que é um dos grandes avanços nesse sentido do nosso Estado, se comparado a outras polícias civis do Brasil. Ouço agora o líder do governo, deputado Vandinho Leite, depois ouço o líder do bloco, deputado general Coronel Wellington. Senhor presidente, a matéria ela altera a tabela de remuneração para o subsídio do cargo de delegado da polícia, e a partir desse momento, claro que com a votação e aprovação desta casa, nós ficará com amplitude igual aos demais servidores das carreiras da Polícia Civil, com amplitude de 15%. Com tabela a vigorar a partir de 1º de outubro de 2025. Então, essa é a matéria bem simples, todos favoráveis, mas eu gostaria de fazer, como foi feita algumas falas nesse sentido, eu gostaria de fazer uma reflexão de alguém que é filho de servidor público do Estado. Minha mãe, professora do Estado, que ficava 3, 4, 5 meses sem receber salários
deputado e delegado Danilo Baense. Nós temos, sim, um Estado muito bem organizado, que faz as coisas com o pé no chão. E quando se fala em comprometimento de receita, eu que os demais pares sabem disso, estudo mais economia do que política, crescimento ou manutenção ou diminuição da receita tem a ver com o cenário econômico a cada ano que se passa. Nós vivemos num país extremamente complexo na área econômica, com diversas crises em que em vários momentos da história do Brasil os estados diminuíram as suas receitas. Inclusive, num passado não tão recente, vários estados dessa federação quebraram e estão quebrados até hoje, senhor presidente. Então, gostaria aqui de fazer jus ao governo Casagrande e Ricardo Ferraz pelo foco no social, mas também com um compromisso com o fiscal, que muitas das vezes as pessoas falam em compromisso com o social, mas se esquece que dinheiro público ele é finito. E o que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa tarde, fazer um compromisso com os nossos servidores e conseguir cumprir com esses compromissos. E aos demais servidores que estão discutindo na sua mais legitimidade, o governo está de portas abertas, porque esse é o nosso objetivo, diante do diálogo, claro, melhorar a vida dos servidores públicos, mas sem, obviamente, também comprometer as receitas do nosso Estado, senhor presidente. Com a palavra agora o último inscrito de encaminhamento, só pode ser líder de governo, líder de bloco ou líder de partido que esteja desvinculado de bloco. Com a palavra, então, o líder do bloco, o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos fazer o encaminhamento voto sim, sem sombra de dúvidas, por tudo que a Polícia Civil representa para os operadores de segurança. Eles estão no presente com a sua estrutura nos 78 municípios capixabas. Então, por dever de justiça, nós estamos aqui como integrante da Polícia Militar, valorizando a Polícia Civil, que é uma co-irmã na busca incessante na construção da segurança pública e da paz social. E nós solicitamos ao governo que faça a nomeação de mais delegados do concurso anterior, haja vista que nós temos inúmeras delegacias do interior do Estado do Espírito Santo funcionando de uma forma precária. Não porque os delegados, os servidores da Polícia Civil queiram, mas por deficiência de material humano. Então, esse concurso público que vai ocorrer agora, de 1.000 vagas, com um cadastro de reserva de mais 1.000 vagas, que o governo possa sensibilizar e complementar definitivamente o efetivo da Polícia Civil, para que eles continuem prestando os relevantes serviços prestados à comunidade capixaba. Nosso muito obrigado, presidente. E nosso encaminhamento é voto sim. Terminados os encaminhamentos, todos pelo voto sim, coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a mensagem 30425, a projeto de lei 679, que altera a tabela de remuneração para o subsídio do cargo de delegado de polícia. Parabéns e convido todos os delegados aqui presentes, que nesse momento eu estarei assinando o autógrafo de lei ao lado da mesa diretora e dos relatores dos dois projetos, o projeto dos auditores e o projeto dos delegados. Os delegados quiserem descer, nós faremos aqui a assinatura do autógrafo de lei a ser encaminhado para o governador Renato Casagrande, para que ele possa, a partir dessa aprovação, sancionar. Então estamos aguardando aqui os delegados para que nós possamos assinar aqui o autógrafo de lei, bem como os nossos auditores. Estou suspendendo a sessão para que possamos fazer aqui o encaminhamento. Antes, porém, eu quero registrar que aqui estão conosco, nos prestigiando e nos brindando com essa tarde, os alunos da Escola Professor José Veiga da Silva, do município de Marataízes. Estão acompanhados pelos responsáveis Rogério e Wendel. São 36 alunos. Vocês estão assistindo uma sessão que começou ordinária, agora é extraordinária, votando matérias da área de segurança pública
e dos auditores fiscais, que são quem nos ajudam a fiscalizar a nossa receita estadual. Então, muito obrigado pela presença de vocês, sejam todos e todas muito bem-vindos. Está suspensa a sessão até a assinatura do autógrafo de lei. Presidente da Assembleia fazer aqui com os auditores e logo após faremos com os delegados. Suspendeu neste momento a sessão extraordinária em que houve aprovação de 2 projetos encaminhados pelo governador Renato Casagrande. Os 2 projetos tratam de reajustes nos salários, nos subsídios dos delegados da Polícia Civil e do pessoal da Receita Estadual, dos auditores. No caso dos auditores, o reajuste foi de 8% e ainda melhorias nas bonificações por desempenho. Então, nesse momento, nós estamos aqui assinando o autógrafo de lei que altera a Lei 10.824, de 6 de outubro de 2018, que instituiu o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual e da outras providências. Assinando aqui agora, como presidente da Assembleia, peço agora à deputada Janete de Sá que possa assinar enquanto relatora e segunda secretária, e peço ao deputado Mazinho dos Anjos, também como relator, para que possa assinar a matéria. Só pedir aos delegados um pouquinho de paciência, eu estou assinando aqui dos nossos auditores. Deputado Mazinho. Deputado Mazinho dos Anjos. Passa aqui, presida. Então os auditores ficarem aqui mais do nosso lado aqui, ó. Então nesse momento está assinado o autógrafo de lei que justiça com os nossos auditores. Muito bem, presida. Deputado Irine. Geraldão, cadê você? Aí. Fica, Irine. Deputado Irine da sua vida aí. Aqui, Irine, perto de mim aqui. Irine está no TR. Agora é auditor, é esse mesmo. Agora são os auditores, peraí. E no caso do projeto encaminhado pelo governador que reajusta a tabela dos subsídios dos delegados de Polícia Civil, o menor salário a partir de dezembro deste ano da Polícia Civil passa a ser de R$17 mil e o maior no valor de R$35 mil. Portanto, 2 projetos aprovados, beneficiando os auditores da Receita e os delegados da Polícia Civil. Simbolicamente está aí o autógrafo de lei para vocês. O presidente Marcelo Santos, ao assinar os autógrafos destes projetos aprovados, convidou... Agradecer aqui ao presidente da Assembleia, Marcelo Santos, por ter pautado uma matéria tão importante para os auditores fiscais e para a sociedade capixaba, fruto de um trabalho de negociação com o governo do Estado há mais de 1 ano e 4 meses, de forma republicana. Conseguimos chegar a termo e agradecer a todos os deputados que votaram favoravelmente, especialmente o Mazinho, na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Janete, na Comissão de Finanças, o líder do governo, Vandinho Leite, e o nosso presidente aí, que se sensibilizou e colocou essa matéria para votação. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vitória dos auditores fiscais. Então agora, nesse momento, chamar agora os nossos delegados de polícia, nós faremos a assinatura do autógrafo. Pedir os delegados de polícia que nos acompanhem aqui. Augusto, cheguei, Augusto. Cadê o Arruda? Está aqui. Danilo. Então vamos lá, hein? Então nesse momento, cadê os delegados que estão subindo? Nós vamos ter que dar um passo para trás da turma para poder pegar todo mundo ali, hein? Podemos começar então nesse momento, autógrafo de lei 317/25, altera a tabela de remuneração para o subsídio de cargo de delegado de polícia. Nesse momento assina o presidente da Assembleia. Vai falando aí. Presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos. Janete de Sá, secretária e relator, não. E relator da delegada ali, Maria.
E relator da matéria, delegado Danilo Baense. Cadê a Arruda? Entra aqui, Arruda. Está assinado aqui, o autógrafo de lei a ser encaminhado para o governador Renato Casagrande. Se quiser sancionar a lei ainda hoje, a Assembleia deu resposta mais do que imediata. Parabéns aos delegados. Entregar simbolicamente aqui autógrafo ao doutor Arruda, porque nosso sistema é digital, nós somos a primeira Assembleia Digital do país, e pedir ao senhor que fale aqui em nome de todos os delegados. Já sabíamos o que ia acontecer, já está tudo assinado. Boa tarde a todos. Presidente, queremos te agradecer por esse momento, agradecer a todos os deputados desta casa que foram unânimes nesse projeto. Como já foi dito aqui, há 5 anos nós viemos aí trabalhando, buscando essa equiparação, e agora fomos reconhecidos, mas pode ter certeza que nós vamos dar todo o nosso sangue, toda a nossa vida pelo nosso melhor, pela nossa população capixaba, pela nossa sociedade, pelo governo do Estado do Espírito Santo, e agradecer muito a esta casa que tem sido uma aliada forte da Polícia Civil, e pode ter certeza, um filho seu não foge à luta. Estamos juntos, vamos sempre, vamos em frente. Abraço, obrigado a todos, obrigado delegados. Parabéns. O autógrafo é simbólico, já está com o governador desde a hora que nós aprovamos aqui, porque a primeira Assembleia Digital do país. Parabéns aí. Já foi o autógrafo. Obrigado. Já foi. Eu vou retornar aqui depois. Encerrado pelo presidente da Casa, Marcelo Santos. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de pautar essa matéria tão importante para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Parabenizar o doutor Arruda, que é o delegado-geral da Polícia Civil, e todos os nossos colegas delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo. Eu não nominei os nossos colegas, porque certamente são muitos, e se eu nominasse alguns, eu cometeria injustiça. Tá? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Valeu, Fabião. Fafão, preciso de você, hein? Preciso do Marcelo, hein? Se quiser fechar essa luta. Nossa, o deputado federal, hein? Deputado federal. Deputado federal, cara. Federal. Vou te ligar. Você acompanha ao vivo o plenário de Seu Cardoso. Neste momento, delegados da Polícia Civil capixaba e servidores da Receita Estadual, auditores, se encontram no plenário. Eles tiveram aqui uma conquista hoje, reajuste nos salários e, no caso dos auditores, também melhorias nas bonificações por desempenho. O salário dos auditores teve um reajuste de 8%. No caso dos delegados de polícia, houve reajuste na tabela de subsídios. A partir de dezembro, o menor salário de um delegado da Polícia Civil passa a ser de R$17 mil aqui no estado. E o maior, no caso da classe especial de delegado de Polícia Civil, o subsídio passa para R$35 mil. Houve uma sessão extraordinária para votação destes projetos. Antes houve uma sessão ordinária. Havia na ordem do dia um projeto do deputado Gandini. Esse projeto estabelecia maior segurança na área externa das escolas, com várias ações: reforço do policiamento, implantação de iluminação naqueles locais em que faltava esse tipo de serviço de iluminação, pinturas de faixas para pedestres e outras iniciativas, mas esse projeto não foi
aprovado, já que não houve parecer, houve a manutenção de um parecer pela inconstitucionalidade formal e material desta matéria. Na fase do expediente da sessão ordinária, algumas indicações começaram a tramitar e também alguns projetos de lei começaram a tramitar na fase do expediente. Posso citar para vocês aqui, por exemplo, o projeto do deputado Zé Preto, institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca aqui no Espírito Santo, criando também o Sistema Estadual da Pesca e o Conselho Estadual da Pesca Sustentável. Esse projeto foi lido e, portanto, já está tramitando aqui na casa. Outro projeto também lido hoje, já em tramitação, autoria, deputado Coronel Wellington, institui o Programa Estadual de Assistência Médica e Psicológica aos policiais civis e policiais técnicos científicos, também na estrutura da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Aí um reforço na assistência médica e psicológica, uma preocupação muito grande. O próprio deputado Coronel Wellington, que tem uma atuação forte nessa área, tem feito discursos aqui no plenário ressaltando a necessidade de mais profissionais da área de saúde mental também para atender o pessoal que atua nas polícias, tanto civil como na polícia militar também, já que, segundo ele, é considerável o número de policiais que apresentam problemas de ordem psicológica, emocional, até pelo estresse do trabalho, já que a polícia exerce uma função muito complexa. Vamos dar uma navegada pelo portal da Assembleia Legislativa. Você que ainda não conhece o nosso portal, não deixe de acessá-lo, al.es.gov.br. Aqui na capa de hoje, em destaque, algumas matérias. A agricultura familiar aponta dificuldades no processo de produção. Escassez de mão de obra no campo foi um dos problemas apontados em reunião da Comissão de Agricultura sobre a produção de hortaliças e valorização dos feirantes. Esta reunião foi realizada nessa terça-feira, hoje de manhã, aqui na Assembleia Legislativa. Esses assuntos foram tratados nesta reunião. O deputado Danilo Baiense acaba de anunciar que daqui 1 minuto a sessão será retomada. Lembrando que você também pode vir à Assembleia Legislativa caso necessite de alguns serviços aqui no espaço Assembleia Cidadã. Um desses serviços é a emissão de carteira nacional, ou melhor, carteira de identidade. Tem um posto aqui da Polícia Civil. Deputado Mazin, deputada Janete, vamos reabrir a sessão que emite em alguns segundos.
Também no espaço Assembleia Cidadã. Deputado Mazzi, se vocês puderem tirar as fotos ali para a gente poder adiantar, que eu preciso reabrir a sessão. Alguns deputados querem fazer uso da fala. Daqui a pouco haverá pronunciamentos dos deputados aqui em plenário. A tribuna é um espaço muito valorizado, os deputados discursam. Está reaberta a sessão e passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Presidente, nobres deputados, servidores dessa casa, público presente, eu quero iniciar a fala registrando a data de hoje em homenagem às vítimas do ataque terrorista promovido pelo Hamas em Israel, que nesta data se completam 2 anos. E aqui as nossas orações às famílias e, sobretudo, as nossas orações para que Deus venha abençoar Israel, para que Deus venha abençoar Jerusalém. Porque o mandamento bíblico nos traz que aqueles que abençoarem a terra, o povo de Deus, e abençoar Israel serão abençoados, e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Talvez por isso também que nós temos vivido tanto caos em nosso país, por um descondenado que ocupa a presidência da República, que ataca os cristãos e que ataca em todo tempo o povo de Deus. Mas muito em breve virá o tempo em que o Brasil se institucionalmente se reconectará com a Terra Santa, com o povo de Deus, e portanto as bênçãos do Senhor virão novamente sobre esta nação. Mas o que eu quero falar aqui, senhor presidente, é que o SINDIUP, Sindicato dos Professores do Espírito Santo, publicou uma nota me acusando de racismo. O SINDIUPS publicou uma nota oficial me chamando de racista. Esse sindicato de pelegos da esquerda talvez não tenha consciência daquilo que estão fazendo. Pergunta se o SINDIUPS publicou uma nota defendendo o estudante autista que foi vítima de intolerância por parte do professor militante doutrinador. Não. Pergunta se o SINDIUPS se manifestou favorável à comunidade escolar composta por alunos, professores, funcionários da escola que decidiram em votação pela retirada da doutrinação religiosa. Não. Pergunta se o SINDIUPS defende de fato a melhoria da educação, dos índices de educação no Estado do Espírito Santo. Não, porque só sabem querer defender militância política e ideológica dentro da escola, ajuda a destruir as escolas, o ensino no Estado do Espírito Santo. E aí fica aqui o alerta, o recado muito claro para o SINDIUPS. Diferente da deputada do PSOL, que aqui também me atacou, o SINDIUPS não detém imunidade parlamentar. Portanto, ou se retratam da grave acusação pública que fizeram contra mim e contra os pais, mas disseram na nota que eu estou liderando esse ato racista, ou eles se retratam, ou eles vão sofrer as consequências jurídicas. E a deputada do PSOL, ela veio aqui também me atacar, me chamando de racista, de intolerante, mas ela tem imunidade parlamentar, e na sua fala é a minha maior prova, porque a deputada, a sua comissão de direito dos manos e o seu partido PSOL, eles só sabem defender vagabundo, bandido e quem está errado. Se ela não está me defendendo, se ela está me acusando, é a maior prova de que eu estou certo em defender as crianças e as famílias cristãs aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra, Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra, Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra, Camila Valadão.
Não respondendo, com a palavra, Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra, José Rocha Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra, o deputado Toninho da Emater. Não respondendo, com a palavra, Gandini. Não respondendo, com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, o deputado Dari Pagunga. Não respondendo, com a palavra, a deputada Janete Sá. Não respondendo, com a palavra, Danilo Baense. Declinou, com a palavra, o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra, Lucas Polese. Com a palavra, o deputado Chambinho. Não estando presente, não, declinou. Com a palavra, o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados na figura do deputado Alexandre Chambinho, meu amigo, está aqui ao meu lado, os nossos colaboradores da Assembleia Legislativa, os nossos profissionais de Libras. Recentemente nós perdemos a oportunidade de fazer com que os profissionais de Libras estivessem participando dos nossos canais televisivos locais, uma matéria que nós vimos taxativamente que ela é constitucional, mas infelizmente a gente não teve maioria para derrubar esse projeto, mas nós vamos voltar com esse projeto. Esse projeto já existe em pelo menos, o deputado presente agora, o coronel Wellington, tinha falado de 3 estados, mas acredito que já está passando de 6 estados, onde os profissionais de Libras estão nos jornais locais, televisivos, que não tem nada a ver com telecomunicação, nem radiodifusão, são coisas distintas. Nós estamos falando de acessibilidade, é um tema totalmente diferente do que compete aos deputados federais e Senado da República. Também cumprimento os nossos profissionais da taquigrafia, não tem como, sempre eu vou lembrar do nome taquigrafia, né, porque são profissionais que acompanham o nosso desempenho no mandato e faz com que o nosso trabalho se estenda além do plenário da Assembleia Legislativa, os nossos analistas de todos os setores. Deus abençoe a vida de vocês. Alan, que está nos olhando agora, Fabiana, Luciano, todos os profissionais aqui, quero dizer para vocês que vocês fazem com que o nosso mandato seja fortalecido. Mas hoje é um tema muito triste que a gente vem tratar aqui, que é infelizmente é um aniversário, né, uma data terrível. São 2 anos desde que o Hamas lançou um ataque covarde contra Israel, um ato de selvageria, de desrespeito à vida, de desrespeito à dignidade humana e também ao direito internacional. Falar em direito internacional, isso nos remonta a outra covardia que aconteceu nessa última Assembleia Geral da ONU, onde no momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um homem que viveu toda a sorte de horrores, defendendo Israel como militar e depois como primeiro-ministro em mais de uma ocasião, ele foi falar do que aconteceu naquele dia trágico de 2 anos atrás. E na oportunidade em que ele assumiu a tribuna da Assembleia Geral da ONU, os bárbaros, os selvagens, aquilo não pode se dizer que eles eram algum tipo de profissional, mas os que representavam naquela oportunidade o Brasil se levantaram, saíram, deram as costas para o primeiro-ministro de Israel, não deram a oportunidade de ele falar do que foi aquela tragédia. Então eu vou solicitar, é um vídeo curtíssimo do primeiro-ministro, se puder usar a minha rede social, eu fiz questão de usar a inteligência artificial para mudar a voz dele para o idioma nosso, onde ele mostra, dizendo que na lapela dele tinha um QR Code,
que a pessoa que apontasse o seu celular para lá veria pelo menos um pouco das atrocidades as quais foram cometidos o povo de Israel e praticado pelos terroristas do Hamas. Então é esse povo que essa turma que hoje governa o Brasil incentiva, idolatra e se apaixona por terroristas. Por gentileza, o vídeo já está pronto. Obrigado, Fabiana. É um vídeo bem breve. Você vê, este grande alfinete aqui é um código QR. O que peço é que você segure o celular, ajuste o zoom e entenderão por que lutamos e por que devemos vencer. Tudo está aqui. Esse QR Code está disponibilizado lá na minha rede social. Hoje me perguntaram se a minha rede social tinha voltado. Já voltou desde que a Magnites, que alcançou o Alexandre de Moraes, ele rapidamente liberou no mesmo dia a minha rede social, as minhas redes sociais e também as redes sociais de Constantino. Só isso. Mas eu não pedi favor a Alexandre de Moraes, eu não tenho que pedir favor a ele. Eu fui eleito para ser deputado e eu, enquanto estiver usando o artigo 53 da Constituição Federal, que me fala que eu sou imune por palavras, gestos e opiniões, eu vou estar nessa tribuna denunciando a covardia que Alexandre de Moraes faz contra o povo brasileiro todos os dias. Não importa, senhor Alexandre de Moraes, se você cortou meu salário, não importa se você me colocou uma tornozeleira que já 15 de dezembro completa 3 anos, eu estou me lixando para você, Alexandre de Moraes, porque eu fui eleito para ser deputado. Você não sabe o que é pedir voto, mas sabe torturar as pessoas. É por isso que eu estou nessa data hoje, fazendo essa referência maligna do Hamas, que é um grupo extremista que comete atrocidades contra o povo de Israel, e ao mesmo tempo nós temos um tirano no Supremo Tribunal Federal chamado Alexandre de Moraes. E hoje completam 64 dias que o presidente Bolsonaro foi sequestrado por ordem desse tirano. O homem que acabou com o devido processo legal. Um homem que escreveu muitos livros e que esses livros hoje não servem para nada, porque ele rasgou o principal preceito que rege toda a nossa legislação nacional, a nossa Constituição de 1988. Se é que tem alguma coisa que Alexandre de Moraes possa deixar de legado, esse é o legado de ter destruído todo o arcabouço jurídico do Brasil quando pisoteou a nossa Constituição Federal. E todo dia, senhor Alexandre de Moraes, eu estarei lhe denunciando pelo que você tem feito covardemente contra o presidente Bolsonaro. 64 dias sem o presidente Bolsonaro ter feito nada. Está preso porque Alexandre de Moraes ficou irritadinho porque foi alcançado pela lei Magnitsky e agora ele quer achar um culpado para isso, por ter cometido atos que a lei Magnitsky fere terrivelmente os direitos humanos. Ele é um sancionado como tantos outros que praticam atrocidades contra os direitos humanos. Não foi o presidente Bolsonaro que fez isso com você, Alexandre de Moraes. Quem fez isso com você foi você mesmo. E isso é só o começo. A lei Magnitsky, ela não vai ficar só nesse tanto que você acha que está sendo prejudicado. Porque se o seu bolso está doendo agora, imagine o bolso dessas centenas de pessoas que você humilhou, que você massacrou, que você condenou arbitrariamente sem o devido processo legal. Pessoas que deveriam ser julgadas na primeira instância, mas você, por ego, Alexandre de Moraes, porque você é um egocêntrico. Eu não sei se é um doente, porque eu não tenho como dizer se você é um doente, mas que é um egocêntrico, eu sei que é.
puxou para si e covardemente nós temos um bando de deputados e um bando de deputados federais, com perdão da palavra, aos nossos deputados estaduais, porque quando você me colocou na prisão, 7 dias depois, esses deputados da Assembleia Legislativa votaram para me liberar e você teve a maior derrota da sua vida, da história republicana. A derrota foi no Espírito Santo e, diferentemente do Senado Federal e do Congresso Nacional como todo, incluindo a Câmara dos Deputados, se ajoelham e beijam a sua bota. Infelizmente, essas pessoas que os eleitores votaram, elas não sabem a dimensão do poder que é estar no mandato de deputado. Mas enquanto eu tiver, até o último dia do meu mandato, eu vou estar lhe denunciando, tirando do Brasil Alexandre de Moraes, 64 dias sequestrando o melhor presidente que esse Brasil já teve, Jair Messias Bolsonaro. Sequestro não! Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, o deputado Alan Ferreira. Não respondendo, com a palavra, o deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra, o deputado Zé Preto. Não respondendo, gostaria que fosse projetado um vídeo que nós encaminhamos para a mesa. Como que é o processo? Os pais se reuniram, pagaram essa limpeza, porque a gente solicitou uma resposta da diretora, ela não teve essa resposta para nós, então nós decidimos que, para não aumentar o problema, não complicar, né, com a saúde dos nossos filhos, nós contratamos, né, particular esse caminhão sugador, que hoje está aqui realizando essa limpeza dessa fossa, para que amenize esse problema, para que nós não tenhamos problema de saúde com os nossos filhos, que aqui nessa escola estão estudando e estão matriculados. Então a gente pede ao poder público que nos ajude, porque essa fossa ela vai encher novamente, e isso vai acontecer mais uma vez. Não estamos falando de política, estamos falando de saúde pública, de cuidado com os nossos filhos. Esse vídeo, ele dá conta de uma solicitação que nós recebemos do Conselho da Escola da Comunidade Santa Clara, município de Una, e na oportunidade o Conselho de Escola nos levou até ao lado da escola, exatamente ao lado, onde é localizado a fossa da escola. Só que não é uma fossa sumidora, não é uma fossa filtro, é uma fossa em que é instalada dentro de uma caixa d'água, do lateral da escola, em que o mau cheiro que exala aquela fossa acaba por atingir toda a escola, as salas de aulas próximas e as casas e comércios que existem na região. Então, nós fizemos contato e falamos aqui no plenário a respeito do município tomar as providências cabíveis sobre as instituições que são responsáveis pelo meio ambiente, quanto IDAF, Ministério Público, IEMA, Secretaria de Meio Ambiente do município, Polícia Ambiental, para irem lá e verificar em loco o que estava acontecendo. E como nada foi feito, a própria comunidade, a associação comercial, a associação comunitária, ela foi e tomou a iniciativa de pagar um caminhão sugador para que fosse na escola e solucionar de uma forma emergencial aquele problema. No entanto, nós sabemos que, como a fossa é uma fossa que está instalada dentro de uma caixa d'água do lado da escola, dentro em breve os problemas vão voltar a atingir aquela comunidade. Então nós pedimos mais uma vez a todos esses órgãos que nós citamos aqui e ao município de Una que envie de providência no sentido de resolver, de solucionar esse problema, porque é uma vergonha o que está acontecendo na comunidade de Santa Clara. Nós gostaríamos também de fazer uma cobrança ao governo do Estado do Espírito Santo para que encaminhe o projeto de reforma administrativa para a Assembleia Legislativa. Essa reforma administrativa já está escrita desde o ano passado, já sofreram 3 ou 4 modificações.
O governo tinha a intenção de fazer ela dividida em 2 vezes, uma metade esse ano, a metade do ano que vem, e que os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, em especial da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, das associações, a comunidade capixaba não tem ciência o que está dentro dessa proposta. Ora, se é uma proposta que vem para beneficiar a Polícia Militar, ampliar a questão das vagas, para que todos os policiais militares, de soldado a coronel, tenham oportunidades iguais de serem promovidos, por que não abrir essa caixa preta? O que tem dentro desse projeto que a sociedade civil, que os policiais militares, que as associações não podem saber? Então, o governo do Estado faça um encaminhamento de uma forma emergencial dessa reforma administrativa para a Assembleia Legislativa e com a devida resposta. A responsabilidade que nós sempre demonstramos em razão de todas as matérias que nós recebemos, vamos dar celeridade para atender aos policiais militares, por exemplo, da turma de 2014, que desde então, hoje 2025, não foram promovidos. Mais de 1/3 da vida profissional deles sem uma promoção, sem a valorização. Ora, se a Polícia Militar tem prestado relevante serviço à sociedade capixaba, a Polícia Militar tem avançado, diminuindo e mantendo em níveis muito baixos a criminalidade no Estado, está na hora do governo fazer um encaminhamento desse projeto que vai na direção do que a comunidade quer, do que os policiais militares querem, que é a abrangência, expandir as vagas para que todos tenham condições de ser promovidos. E mais do que isso, não só a questão das promoções, que é um aumento indireto que os militares têm, mas diretamente a valorização e o reajuste salarial dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, em especial da segurança pública, dos operadores de segurança pública, que o governo possa reconhecer todo o esforço que os servidores públicos têm feito para que o Estado continue sendo nota A em capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, e possa mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa visando valorizar e motivar todos os servidores do Estado do Espírito Santo. E por fim, mais um vídeo que nós encaminhamos para a mesa com relação à calçada que cedeu no município de Una. Nós sabemos que na rua Vereador Braz Lofego, ela fica localizada beira rio, em frente ao armazém do Casini. Esse problema já tinha sido informado à administração municipal para que tomasse providência a respeito de que isso não acontecesse o pior, e infelizmente um local em que as pessoas passam por ali fazendo sua caminhada foi danificado, ficou impossibilitado deles passarem, vão ter que passar agora dentro do leito da via, colocando em risco a integridade física e a vida das pessoas, justamente por conta de falta de manutenção no local. Então nós fazemos um encaminhamento à Prefeitura Municipal de Una para que realize a manutenção desse local e seja restabelecido para o passeio, para que as pessoas tenham garantido o direito de ir e vir. Não tendo mais nada para o momento, e nada mais havendo, eu vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido as senhoras deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 19 horas, em comemoração ao aniversário do Colégio Batista Brasil Vila Velha, conforme requerimento da mesa diretora aprovada em plenário. Está encerrada a sessão. Deputado Coronel Wellington encerra neste momento sessão plenária desta terça-feira, dia 7 de outubro. Muita movimentação hoje no plenário, com a aprovação de 2 matérias encaminhadas pelo governador. Tratam de reajustes nos salários dos auditores da Receita Estadual, tiveram os salários reajustados em 8%, e também nos subsídios, na tabela de subsídios dos delegados da Polícia Civil. Com a nova tabela reajustada, o menor subsídio de delegado de Polícia Civil em dezembro deste ano passa a ser no valor de R$ 17 mil e o maior subsídio no valor de R$ 35 mil. No caso dos auditores, além do reajuste de 8% nos salários, eles tiveram também melhorias nas bonificações
por desempenho. No expediente, durante a sessão ordinária, 5 projetos começaram a tramitar. Destaque para a iniciativa do deputado Zé Preto. Propõe a instituição de um programa da pesca sustentável no estado. Eu lembro a você que tudo o que acontece aqui na casa, você acompanha também nosso portal na internet e também nas redes sociais.